Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Que bom que você está conosco em mais uma série desse programa. Nós vamos tratar nessa temporada, nessa série, algo muito importante. Que nós sabemos que nós temos que fazer e mesmo assim não é algo fácil. É algo difícil, mas é algo que quando nós damos o primeiro passo, nos liberta, nos cura, na maioria das vezes faz a nossa vida andar, faz destravar o que está travado, faz com que muito do que nós esperamos aconteçam. E nessa série, a temática dela é o poder do perdão. Então eu tenho certeza que você já teve ou já tem, ou já perdoou alguém, mas todos nós precisamos do perdão. Seja para nós mesmos, seja para o outro. E eu tenho absoluta certeza que essa série o Senhor tem preparado muitas curas, muitos milagres, muitos prodígios, porque quando Ele suscitou no nosso coração sobre falar do perdão, nós também precisamos perdoar, não é só você que está nos assistindo. E o perdão ele é para todos, não é somente para um, não é somente para outro. E eu gostaria de agradecer aos meus irmãos por estarem conosco mais uma vez, o Rafa, a Bia. Muito obrigado, gente. E vamos que vamos em mais uma temporada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e já deu. Amém, amém. Que bom poder estar na sua casa mais uma vez, mais uma série. Só para lembrar você, toda temporada nós trazemos 4 episódios, né? Com temas muito específicos. Nessa temporada, o tema é o poder do perdão. Então, você vai prestar atenção que cada episódio, tem uma ligação muito importante com o outro. Então, é importante que você acompanhe os 4 episódios. Esse primeiro já é uma pancada, o segundo já vem na sequência, o terceiro e o quarto. Está muito rico de informações e realmente de coisas para a gente trazer para a nossa vida, para se lembrar, para recordar e tentar trabalhar em cima. Né, Bia? É verdade, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez aprendendo com os meus irmãos, porque a gente aprende muito aqui, viu? Vocês nem imaginam o quanto que nós aprendemos aqui. E um tema que, com certeza, todo mundo vive, né? Eu acho que na vida humana não existe quem não precisa perdoar, né? Então, nesse primeiro episódio, nós vamos trabalhar que o perdão, ele é uma decisão. Então, como que eu vou perdoar com o coração ferido? Aí vem a pergunta, como que eu vou perdoar? Se o meu coração está machucado, se o meu coração está ferido, se eu estou muito decepcionada, como que eu vou perdoar? Porque quando a gente está muito machucado, muito decepcionado, a gente remói pensamentos, né? Então, aquilo movimenta dentro da gente. Toda a história, ela se repete várias vezes na nossa vida. E aí vem a dificuldade de perdoar, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar quando a gente está com o coração ferido? Por que será? Eu aprendi um dia que o amor, ele não é um sentimento, ele é uma escolha, né? Assim como é uma decisão. Eu acredito que realmente o perdão ele é uma decisão, ele é além de sentimento. Porque a gente vai falar também sobre o exercício do perdão, como que a gente tem que praticar isso. Mas é além de você sentir, mesmo você sabendo que talvez aquela pessoa que te perdoou, talvez ela vai errar com você de novo, você está decidido a perdoar ela, né? E de novo, e quantas vezes forem necessárias para estar seguindo nessa linha aí de perdoar. O perdão também, nós precisamos compreender ele na essência, né? Nós achamos muitas vezes que o perdão, ele é, na maioria das vezes, para o outro. Quando, na verdade, quando nós perdoamos, o perdão ele é algo para nós.
É nós deixarmos que aquela situação, aquele determinado trauma que aconteceu conosco, ele possa parar de nos impedir de seguir uma vida mais tranquila, uma vida mais leve. Então, quando eu decido me perdoar, ou quando eu decido perdoar o outro, não é só para aquela pessoa que me feriu. O perdão vai muito além disso. E é isso que o Rafa falou, é tão verdadeiro, né? Nós vamos ter que perdoar inúmeras vezes. Não é só uma, não é outra. E é isso que nós vamos ver, né? Na passagem. É isso aí. E ele só tem sentido quando a gente se sente ferido. Porque às vezes é muito fácil quando você vê alguém vivendo uma situação difícil e aí você olha para ela e fala: eu não tenho dificuldade de perdoar. Mas experimenta pela situação, viver a situação de conflito, de decepção, né? Depende da profundidade com que a gente vive a situação, né? Eu lembro que uma vez na minha vida, eu dizia, eu não tenho mágoa de ninguém, eu tenho facilidade de perdoar as pessoas, até um momento em que eu vivi uma situação muito profunda que eu tive que exercitar o perdão. E foi assim, foi um esforço da minha vontade, né? Porque se nós deixarmos mover pelo sentimento, a gente não perdoa. Por isso que o perdão é uma decisão. E aí as pessoas, a gente fala que o contrário do amor é o ódio. Não, gente. Não, gente. Porque, na verdade, a gente só se magoa com quem a gente muito ama, com quem a gente se relaciona demais, porque a gente espera demais do outro, né? A gente acha que o outro nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos trair, Nós esquecemos da humanidade, né? nunca vai nos ferir. Então, com quem que a gente mais se decepciona? Com aqueles que são mais próximos da gente. Eu vou ficar magoada com quem eu não tenho muita relação? Não, gente, eu vou me magoar com aquele que eu mais convivo. Porque é aquele que eu entrego demais, que eu dou demais de mim. E, de repente, o outro nem tá aí que a gente magoou, que a gente... Como é? Tô caguejando aqui, gente. Que a gente se sentiu magoado, né? Às vezes a gente está tão ferido com aquele que a gente esperou muito dele, mas o outro nem percebeu que magoou a gente de uma forma tão intensa. Aí, como diz aqui na palavra de Deus, né? Lê para mim aí, Rafa. Mateus, no Evangelho de Mateus. Capítulo 18, 21. Essa passagem aqui ela é muito famosa, eu acredito que você já tenha escutado, mas é sempre bom relembrar, né? Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso aqui sempre me pegou, que eu sempre fiquei fazendo uma conta. Falei, mas tá, é até aqui. Passou disso, não perdoa mais. Né? Então é isso. Ai, meu Deus do céu. E é legal, né, que a gente... Uma vez eu fui estudar essa passagem, e eu falei, mas por que 70 vezes 7? E aí, quando a gente vai um pouco mais a fundo na teologia, a gente percebe que a simbologia do 7, ele significa para nós o infinito. Então, a passagem é muito clara quando ela diz que nós precisamos perdoar infinitas vezes. Não é só 7, não é 70 vezes 7. E aí nós temos que lembrar da humanidade, né? Achei muito interessante isso que a Bia falou, de nós entendermos que a gente só se magoa realmente com quem a gente ama, com quem está perto de nós. E às vezes esse nosso amor ele é tão grande que ele acaba nos cegando. Cegando de uma forma que a gente acha que aquela pessoa ela não pode nos magoar. E quando isso acontece, quebra um paradigma que foi criado por nós mesmos, e aí a gente esquece que exercer a decisão do perdão é algo que a gente tem que fazer com quem está próximo, com quem está longe, com nós mesmos. E vamos precisar perdoar infinitas vezes. Essa é uma realidade que a gente precisa aprender a conviver com ela. É uma realidade que nós precisamos ter ela como uma âncora. Porque quanto menos a gente espera, ou
de quem menos a gente espera, acontece determinada situação que acaba nos mexendo, nos ferindo conosco. E aí é onde a gente realmente vai lá e fala assim, talvez não era tão fácil perdoar quanto eu pensava. É verdade, né? É só quem vive, né? É só quem vive que sabe o que tá passando na sua história. Eu vejo assim que quando a gente não perdoa, nós ficamos presos a um passado. E nós não temos expectativa do futuro. Por quê? Porque nós vivemos de um passado que é presente na nossa vida. E como nós vivemos de um passado que é presente, nós não temos esperança de um futuro próximo, de um futuro brilhante, né? Por isso que quem não perdoa vive aprisionado. É como se ele estivesse numa prisão. E muitas vezes o que a gente não entende, por isso que fala que o perdão é uma questão de inteligência, né? O Padre Léo falava assim que o perdão é uma questão de inteligência. Quem é inteligente perdoa. Por quê? Porque eu estou aprisionando uma situação e uma pessoa que causou aquela situação dentro de mim. Eu aprisiono para a vida inteira. Então, quer dizer, e quem é mais prejudicado? Sou eu, não é a pessoa. Porque eu estou aprisionando uma situação e a causa daquela situação dentro de mim. Então, eu vivo aprisionando alguém. Quer dizer, a pessoa mais prejudicada sou eu mesma. Porque, às vezes, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos, e eu convivo com a mesma situação que aconteceu há 30 anos atrás. Quer dizer, e eu perdi 30 anos da minha história, vivendo uma situação que eu passei há 30 anos atrás. Então, gente, isso é um atraso de vida. Eu vejo assim que é uma decisão e é uma vontade. Então, eu preciso ter essa vontade. Porque é muito mais do que a emoção. É eu pensar com a razão. Não tem a fé e a razão? Então, Só que eu só consigo perdoar se eu tenho a decisão, mas a minha decisão precisa passar pela minha vontade, mas também eu preciso de uma graça. E essa graça é o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos força para perdoar. É preciso do meu esforço humano? Da minha inteligência? Sim, mas de um mover de uma graça que é o Espírito Santo na nossa vida. E não achem que esse processo é algo que vai acontecer da noite pro dia, né? Quem dera. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre o perdão, parece que é fácil, ou você que vive essa situação na sua vida, você sabe que não é uma situação que é fácil de ser resolvida. Mas esse ponto em que nós estamos falando da decisão, ele é o primeiro ponto, mas assim como a Bia disse, ele tem que vir acompanhado de algumas ações. Não tem como eu falar para Deus, Deus, é o seguinte, eu preciso perdoar tal pessoa. E acabar aí. Parece que é simples, que vai surgindo. Não, mas não. Eu vou perdoar, eu tomei essa decisão e agora ela precisa ser acompanhada de um ato de oração, ela precisa ser acompanhada de um ato de fé. Então, sozinho, muitas vezes nós realmente não damos conta de fazer com que aquela situação ela seja passada pelo perdão. Mas Deus ele vai nos dando ferramentas, vai nos dando forças, vai fazendo com que nós, quando menos nós esperamos, quando nós estamos firmes na oração sobre determinada situação, o nosso coração ele vai se compadecendo daquilo que aconteceu. Vai entendendo que talvez o culpado não foi ele, não fui eu, mas talvez foi um entendimento errado das duas partes. E nesse entendimento é onde que a minha vida está travada ali. Mas eu preciso desse processo e entender que talvez não seja da noite para o dia. Você tem facilidade de perdoar? Glória a Deus. Mas eu sei que a maioria das pessoas não tem. Eu queria até levantar uma dúvida minha e eu queria trazer aqui para vocês. Que eu já fiz muito isso. Tinha algum desentendimento com alguma pessoa, alguma coisa feia ali. Eu falei, não, tem que perdoar, beleza. Aí fui lá, perdoei a pessoa, tranquilo. Falei, eu perdoei, mas não quero saber na minha vida mais. Eu perdoei, mas eu quero ir lá longe. Está perdoado, mas longe de mim.
É algo genuíno? É um perdão que é válido? Ou tá meio retraído ainda? Não, o perdão é assim. Não é porque eu perdoo a pessoa que eu tenho que aceitar aquilo que a pessoa fez. Né? Então, eu perdoo a pessoa, mas eu não preciso aceitar o que ela fez. Mas eu estou perdoando a pessoa que você é. Mas não a ação que você... Eu não preciso aceitar o que você fez, mas eu estou te perdoando. Porque, primeiro que Deus disse que nós temos que perdoar. Né? Se a gente for ver mesmo, por que eu tenho que perdoar? Porque Deus falou para perdoar. Deus disse, perdoa, 70 vezes 7. Vai falar que Deus está errado. É mandamento. Eu até anotei aqui, vai falar que Deus está errado. Olha aqui, ó. Perdoar é um mandamento para os cristãos. Então, quer dizer, perdão é mandamento. Eu não preciso aceitar. Eu preciso conviver com a pessoa? Não. Eu não preciso conviver com a pessoa. Mas quando eu sei que eu perdoei, quando eu lembro daquela situação e aquela situação não me traz mais dor. Porque se você lembra daquela situação e aquela situação ela te traz dor, te traz muita dor, você ainda não perdoou. Então, como eu sei que eu perdoei? Nossa, eu lembro daquela situação hoje com uma naturalidade e não me traz mais dor. Eu sei que eu perdoei. Mas eu preciso, de repente, conviver com aquela pessoa? Não, eu posso conversar com aquela pessoa, mas eu posso escolher conviver ou não conviver. Isso não quer dizer que eu não vou olhar na cara da pessoa. Não, eu vou conversar com você, eu vou, né, te cumprimentar, mas tem coisas da minha vida que eu não vou mais entregar para aquela pessoa. Ainda mais se, de repente, você foi traído na sua amizade, né? Na sua confiança. Eu até anotei aqui, olha, quando o Rafa falou assim, que o perdão não acontece de uma hora para outra. O perdão é uma terapia continuada, olha. A cura interior é uma fisioterapia para a alma. Então, quer dizer, é uma terapia continuada, leva tempo, leva sacrifício, provocador. Porque quando a gente vai fazer o exercício do perdão, a gente vai relembrar de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida. Por isso que é uma terapia. Né? Então, muitas vezes, eu tenho que viver a situação para poder perdoar. Então, ele é um tratamento a longo prazo. Olha, teve uma situação que eu vivi, que eu acho que eu levei mais ou menos, gente, não é que eu sou ruim não, gente, é porque o negócio é sério. Eu acho que eu levei uns 5 anos para dizer que eu não sentia mais dor. E o perdoar também, eu falo um exercício não vou falar nada, é próximo, deixa quieto. É você não falar mal do outro, né? Sim. Que te feriu. Porque quanto mais você lembra da situação, mais você quer lembrar da pessoa e lembrar do fato. E aí você acaba falando mal do outro. Sim, com certeza. Então, por isso que o perdão, ele leva tempo. Porque, automaticamente, quando, de repente, você está conversando, fulano, nossa, mas fulano é um cara tão legal, uma menina não sei o quê, não sei o quê. Aí, você está conversando na rodinha e está falando justamente da pessoa que te feriu, né? Aí, você fala, bem sei que o fulano é legal mesmo. Sem vergonha. Só eu sei que eu passei na mão do fulano para saber que fulano é legal, não é? Mas o outro passou pela mesma situação que eu passei. Então, eu não tenho o direito de falar do outro. Não é verdade? E eu vejo também que nesse processo do perdão, isso que o Rafa perguntou, algumas vezes a gente, por mais que doa, eu vejo que o perdão também ele é um processo doloroso, tanto na parte interna quanto na parte externa. Porque, como nós já falamos aqui no programa, às vezes quem nos magoou são pessoas que mais a gente ama. E, às vezes, nos ver afastado dessas pessoas nos dói. Mas faz parte desse processo. Eu entender que não é porque eu quero, mas talvez eu preciso desse tempo para perdoar. E ver essa pessoa, relembrar isso todos os dias, se ainda me dói, talvez eu não esteja preparado para ver essa pessoa todos os dias. Mas, neste processo, a cura que o Senhor vai me dando, vai me trazer de novo a vontade, ou talvez não traga, e está tudo bem.
Mas eu entender que eu me ver nessa situação e me ver livre dessa situação, talvez tenha que cortar alguns laços, isso é necessário. Dói, é doloroso, porque como nós falamos já, né? São pessoas que a gente ama, são pessoas que a gente quer por perto, são pessoas que a gente nem imaginava que fariam isso conosco, mas a gente tem que entender que a dor é normal no processo do perdão. E você lembrar dessa situação e falar, não me afeta. Talvez esse tempo seja um tempo para você olhar e falar assim, agora eu esteja pronto para começar uma nova relação. Talvez é o coração nunca, curado, né? talvez É o nunca vai ser da coração mesma curado. forma que foi. Não. Não, porque aconteceu dor, aconteceu ferida e quando a cicatriz ela fecha, muitas ainda estão lá para nós vermos, né? Mas este tempo, este processo é algo que nós precisamos. Então, se você tem uma pessoa que você precisa perdoar, não ache que você, na maioria das vezes, vai conseguir perdoar essa pessoa convivendo com ela todos os dias. Só que a gente também não está falando para você se afastar de uma vez. Mas nós precisamos entender o que aconteceu, o tempo que é necessário para nós e o que essa situação me leva. Será que foi um mal entendimento? E eu acho também que o perdão, ele tem que vir muito de uma parte externalizada. Eu preciso perdoar tal pessoa, mas eu não quero falar para ela. Eu não quero falar dessa situação. Então, muitas e muitas vezes, nós sabemos que o que nós guardamos dentro de nós, quando isso é retraído por muito tempo, nos geram algumas doenças que a gente chama de psicossomáticas, né, Bia? Que são da nossa mente e vão refletindo no nosso corpo. Um dos processos mais difíceis que eu vejo, que eu já passei também por esse processo do perdão, é você olhar para determinada situação, olhar para tal pessoa que te feriu e falar, aconteceu isso, isso e isso. Talvez você não tenha intenção nenhuma de me ferir, mas você me feriu. Mas eu te perdoo. Eu quero me ver livre desse sentimento que eu tenho. Então é um processo doloroso, mas que é necessário ser feito. É um processo doído. Tem que ter uma fé muito madura também para chegar nesse ponto de olhar no olho da pessoa e falar, ó, você fez isso para minha vida, você fez isso aquele dia, mas quero me libertar e quero te libertar disso também. Então, às vezes a pessoa nem sabe que te magoou, né? Que já foi falado aqui. Mas é importante mesmo ser falado, é importante trazer isso à tona e ter essa maturidade na fé de chegar na pessoa e conseguir abrir o coração ali. É muito real isso que você falou, Bia, que você sabe que você perdoou quando você fala sobre aquilo não causa mais dor, né? Isso quando aconteceu na minha vida, quando eu descobri que eu falava sobre o assunto, o meu olho não marejava, mas eu sentia que eu evoluí daquilo, né? Que não, aquilo me fortaleceu. Eu aprendi, né? Aquilo eu passei, machucou, mas eu consegui não deixar para lá, eu consegui superar, consegui perdoar, não coloquei embaixo do tapete. Por muito tempo ficou embaixo do tapete, ficou escondido. Mas eu tive que tirar, falei assim, tá, é isso aqui, então tive que viver com isso, mas já chega de passar por isso. Então hoje eu consigo falar sobre essas situações com um orgulho de mim, assim, porque eu deixei Deus agir na minha vida, né? Eu dei essa abertura, deixei Deus entrar no meu coração e falar, Senhor, Só a graça. sozinho não dá. Eu tentei sozinho, eu só quebrei a cara. Então, só por ti. E o que a gente precisa entender, né, é que o perdão, ele precisa ser declarado. Então, por isso que eu não posso guardar. Então, quer dizer, ele precisa ser falado. Então, ele precisa sair da emoção. Então, eu preciso declarar, ou através da fala, ou através de uma carta. De repente, eu não posso mais pedir perdão para uma pessoa que já foi, que já morreu, mas eu posso escrever. Então, por isso que eu estava estudando um livro do Padre Léo, que vai ser beatificado, né? Aí aquele colocou aqui, ó, a boca tem o poder de perdoar, o pensamento tem o poder de gestar o perdão. Olha só, então quer dizer, é preciso ser falado. E quando você não tem, aqui está dizendo que quando você não tem mais a oportunidade de falar para aquela pessoa que te ofendeu, você pode escrever. Então, quer dizer, você precisa expressar de alguma forma. Fala, olha como que
como que é a nossa vida, né? Então a gente precisa se expressar. Quer dizer, a expressão ela faz parte da vida do ser humano. Então eu preciso declarar, falar, me expressar, colocar para fora aquilo que estava preso dentro de mim. Então quando eu tenho essa capacidade de colocar para fora, é porque eu já sei que eu posso liberar. E quando eu não falo, é porque eu ainda não tenho condição de liberar dentro de mim. Porque quando eu libero o outro da minha vida, quando eu deixo ir, quando eu consigo falar, jogo para fora. Então, eu não pedi essa graça hoje, né? Às vezes, tem tantas pessoas sofrendo, né? Pela falta de perdão, né? Pela amargura, pela tristeza, até uma depressão por causa de uma falta de perdão. Quantas pessoas hoje estão tão depressivas pela falta de perdão, sofrendo, se fechando para a vida, para o mundo, para as pessoas, por causa de uma decepção, de uma mágoa, de um rancor, né? Então, que hoje o Senhor possa dar essa graça, né? De vivermos o perdão, de termos a coragem de perdoar infinitamente, porque o perdão é um mandamento. Perdoa. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7, infinitamente. A nossa vida ela precisa ser movida para o perdão. Né? Quando nós temos essa consciência, é porque nós compreendemos o que é o verdadeiro amor. Né? Porque o verdadeiro amor é se doar sem limites. Assim como Jesus, ele se doou sem limite, a ponto dele dizer no alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. De repente, aquela pessoa que te feriu, ela não tinha consciência do quanto ela poderia ter te machucado naquele dia. Né? Às vezes ela não tem nem noção que ela te machucou, que ela te feriu, que ela te humilhou, que ela pudesse fazer doer tanto dentro de você. Assim como Jesus no alto da cruz falou: Pai, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então que hoje nós também possamos falar isso: olha, perdoa. Perdoa-os, Pai, porque aquela pessoa não sabe o que ela fez para mim. Então nos dá essa graça, Senhor, nesse dia, de perdoarmos, como Jesus perdoou. Então que você possa pensar no teu coração e coloca a pessoa que mais te feriu na vida, que hoje está uma ferida. Essa imagem que me vem é um coração como se tivesse uma chaga, uma ferida aberta. É essa imagem que me vem agora. E o Senhor agora quer estancar essa ferida. Mas a forma que Ele tem de estancar essa ferida é dizer para você: não tem outro caminho. Perdoa. Perdoa porque não tem outro caminho. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de perdoarmos e de viver o perdão. Amém. E que nós possamos dar esse passo diariamente. Que nós, ao ouvirmos tudo isso, que não fique somente no nosso coração, mas que nós possamos colocar isso para fora e realmente ter o desejo de perdoar.